Então, pessoal, mais um vídeo de cálculo 2, agora para explicar a teoria das integrais de superfície e uma introdução falando de área de uma superfície parametrizada. A gente pode calcular a área de um paralelogramo por um produto vetorial. Na verdade, a área desse paralelogramo aqui, ó, que as laterais, né, são formadas pelos vetores U e V, ou o vetor AC e AD, também pode ser calculado como produto vetorial, na verdade a norma desse produto vetorial. Isso se vê em álgebra linear. E agora, para calcular a área de uma superfície maior que não está dentro de um plano, a gente pode imaginar, como essa aqui que está à esquerda, a gente pode imaginar em dividir essa área no número maior de paralelogramos que for possível. Claro, esses paralelogramos, eles não vão ser retos que nem esse, que podem ser calculados simplesmente pela norma do produto vetorial dos vetores U e V. Eles vão ser levemente distorcidos. Mas, quanto menor o paralelogramo for, mais ele vai estar perto de estar dentro de um plano. E aí, mais esse cálculo, né? Se a gente pegar os vetores formados pelas laterais, ó, se a gente pegar mini vetores aqui, ó, mais, né, o produto vetorial desse Uzinho e desse Vzinho vai se aproximar da área, né, dessa áreazinha pequena. Se a gente fizer isso com todos e somar, a gente vai ter uma área muito próxima. E se for um número infinito de paralelogramos, então nós vamos ter a área exata, o que nos leva ao cálculo de uma integral, essa soma infinita, né, que é a soma de Riemann, né, e aí leva a uma integral definida. Aqui a gente pode perceber, né, o quão o paralelogramo torcido vai se aproximar do paralelogramo, né, reto, né, que continua no plano. Vai ter um erro, né, mas vai ser muito próximo. Por isso, somar os infinitos. Somando os infinitos, o erro cai a zero. Infelizmente, no cálculo 1, a gente não tem tempo de ver integrais por soma de Riemann, mas tem essa relação. E aí, essa área fica, na verdade, como a integral dupla no domínio que for especificada essa superfície, né? E o integrando é a norma do vetor normal. Porque, na verdade, né, se a gente fizer esses vetorzinhos aqui, né, dentro dessa superfície, esses vetores aqui vão ser tangentes, né? Então, vai ser o TV na superfície parametrizada e o TU, né? Ou o TU, TV, né? Então, né, se a gente fizer o produto vetorial desses dois, a gente tem o vetor normal, né? Lembrando da aula passada, né? Se a gente fizer o vetor TU vetorial, vetor TV, né, que esses vetores são tangentes no ponto, né, então a gente tem o vetor normal. E aí nós temos essa área, né, no domínio DU, DV. Então vamos calcular a área de um cone de equação x² mais y² igual a z², que fica acima do disco x² mais y² igual a 4. Na aula anterior, nós vimos que esse cone pode ser parametrizado em função de r e θ, isso é muito conveniente para a gente, né? Então, φ de r θ, que é o cone, na verdade, r cosseno θ, r seno θ, r. Né? O r, se a gente for pegar o cone inteiro, ele é nos reais a 0 a 2π, né? O raio varia infinitamente e o ângulo de 0 a 2π. Mas como a gente vai considerar apenas no disco, né, que esse, na verdade, define o D dessa integral dupla, né, nós temos, aí a gente limita, né, o raio. Se a gente pensar em coordenadas polares, fica mais fácil ainda, porque esse disco em coordenadas polares, na verdade, é o círculo de raio 2. Então, o raio fica variando de 0 a 2 e o θ de 0 a 2π, que é uma maneira muito mais fácil. Aqui, todos os cálculos estão feitos,
né? Então, a gente só vai acompanhando. Então, temos o vetor tangente, né, na direção em relação a R, né, o TR. Se a gente derivar, né, a função φ, em relação a R, θ é constante. Então, cosseno de θ é constante, seno de θ é constante. Então, vai ficar cosseno θ, seno θ e 1. Né? Então, esse é o TR. O θ, a gente tem que derivar em relação ao θ. Agora, então, R é constante. Então, fica R vezes a derivada do cosseno de θ, que é menos seno de θ. Segunda coordenada aqui em Y, R, que é constante, vezes cosseno de θ, que é a derivada de seno θ. E R, como é constante, vai ficar zero. Então, o vetor Tθ, né, é dado pelas coordenadas menos R seno θ, R cosseno θ, zero. Para o vetor normal, a gente faz aqui pelo dispositivo do determinante, né? Mas lembrando que esse dispositivo do determinante é uma forma de lembrar, né, como se calcula o produto vetorial. Né? Então, eu faço aqui, né, determinante, qual vai ser a função da componente I? Seno de θ vezes zero, que é zero, menos R cosseno θ, né, que aí é a diagonal principal menos a diagonal secundária. E aqui nós teremos, então, menos R cosseno θ I. Então, qual vai ser a componente do N em J? Então, eu faço cosseno de θ vezes zero, que é zero, menos 1 vezes menos R seno θ. Então, vai dar menos R seno θ. Aliás, na componente em J, a gente tem que trocar o sinal. Então, aqui fica a componente em J, fica menos R seno θ. Já para calcular a componente em K, a gente fica, né, isola a linha coluna e faz o subdeterminante. Então, cosseno de θ vezes R cosseno θ, que é R cosseno ao quadrado, menos R seno θ vezes menos seno θ. Então, aqui vai dar mais, né? Então, R cosseno ao quadrado de θ mais R seno ao quadrado de θ. Sendo que, se a gente colocar em evidência o R, nós vamos ter cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ, que é 1. Então, a componente no K, a componente que multiplica o vetor K, é apenas R. Esse é o vetor N, certo? Agora, a gente tem que calcular a norma dele, né? Que na fórmula da área, a gente precisa da norma desse vetor. E lembrando, a norma desse vetor dá a área aproximada dos paralelogramos, e a integral calcula a soma dos infinitos paralelogramozinhos que compõem a superfície. Então, a norma desse vetor é a raiz quadrada das componentes ao quadrado, né? Então, raiz quadrada de menos R cosseno de θ ao quadrado, mais menos R seno de θ ao quadrado, mais R ao quadrado. Então, R ao quadrado cosseno ao quadrado de θ, mais R ao quadrado seno ao quadrado de θ, mais R ao quadrado. Aqui, ó, nesses dois primeiros, a gente pode colocar R ao quadrado em evidência, e aí fica multiplicando cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ, que é 1, então fica R ao quadrado mais R ao quadrado. Então, raiz de 2R ao quadrado. Então, raiz de 2R ao quadrado é R raiz de 2, né? Raiz de 2 vezes raiz de R ao quadrado, que é R, né, supondo R positivo. Lá no nosso disco, né, de 0 a 2, já está nos dizendo que o R é maior que 0. Né, poderíamos escrever raiz de 2R também. Então, em coordenadas polares, né, o diferencial de área é R dr dθ, né, lembrando, né, do conteúdo de integrais múltiplas, né, em coordenadas polares. Então, o diferencial de área é R dr dθ. E aqui, né, a norma do vetor normal é raiz de 2R. Então, tá aqui. Limite de integração, R varia de 0 a 2 e θ varia de 0 a 2π. Então, raiz de 2 sai da integral, fica raiz de 2, 0, ou integral de 0 a 2π, integral de 0 a 2 de R ao quadrado dr dθ, né? Lembrando que a gente começa pela mais interna. Integral de R ao quadrado é R ao cubo sobre 2, substituindo os limites de integração 0 e 2. Né? Então, aqui, ó, substituindo 2 vai dar 8 ao cubo sobre 3. Se substituir R por 0, vai dar 0. Então, aqui, né, a constante fica 8 terços, que pode sair da integral. E aí, a gente só tem que integrar 0 a 2π dθ. A integral de dθ é θ. Substituindo 0 a 2π, que é 2π menos 0, vai ficar apenas 2π. Então, 8 vezes 2, 16. 16π
raiz de 2 sobre 3. É a nossa área do nosso pedaço de cone subentendido, né, no disco, considerando o domínio, né, o disco de raio 2.